Vamos falar sobre a oração mental, que também é conhecida como meditação cristã, né? Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre a meditação cristã, sobre a oração mental, mas talvez aqui nesse eu vou dar algumas dicas mais práticas, né? E num vídeo passado falamos da santificação do trabalho, e lá nesse vídeo eu dei duas definições de oração. O que é oração, né? Vou colocar aqui dois grandes santos. São João Damasceno dizia, né? A oração é a elevação da alma para Deus ou um pedido a Deus dos bens convenientes. E Santa Teresa do Menino Jesus, ou Santa Teresa de Lisieux, dizia, né? A oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu. Então, existem diversos tipos de oração, né? Como eu falei nesse vídeo da santificação do trabalho, o trabalho pode ser convertido em oração, desde que eu ofereça, desde que eu eleve meu coração, desde que eu faça bem feito. Então, o ato de trabalhar, eu estou trabalhando, eu estou rezando, então eu posso oferecer o trabalho como oração. O tipo mais conhecido são as orações vocais. As orações vocais são aquelas que têm fórmulas prontas, né? Então, a Ave Maria, o Pai Nosso, a Salve Rainha, a Alma de Cristo, e tem várias, né? E que a gente tem que ter muito carinho, porque quando os discípulos perguntaram para Cristo, né? Mestre, ensina-nos a orar, Cristo ensina o Pai Nosso, né? Então, essa oração vocal. E talvez a menos conhecida, mas que é riquíssima e que todo católico deveria fazer todos os dias, que é a oração mental. E como eu falei, também é chamada de meditação cristã. A meditação católica, ela não tem nada a ver com a meditação oriental, tá? Então, as meditações orientais, elas têm uma tendência de esvaziar a mente, né, de entrar no estado de repouso. Isso não tem nada a ver com a meditação cristã, com a oração mental. Tá? Porque a palavra meditatio, meditação, vem do meditatio, do latim, que significa pensar sobre. Né? Então, uma das definições sobre meditação, sobre oração mental, vem de um famoso autor, né, um teólogo muito, assim, muito respeitado e com as obras dele são fantásticas, que é o Padre Antônio Royo Marim. E o Padre Antônio Royo Marim, ele define assim, na sua uma obra famosa dele, que é a Teologia da Perfeição Cristã, ele define assim a oração mental, né? A meditação é a aplicação razoada da mente a uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então vamos lá. Vamos lá, que é uma frase difícil, né? A meditação é a aplicação razoada da mente. Então eu vou aplicar a minha mente, eu vou trabalhar, eu vou ter que roer o osso, como diz o Padre Paulo Ricardo, né? É algo que dá trabalho. Pensar sobre uma verdade sobrenatural. Então, sobre um tema, uma verdade sobrenatural, para convencer-nos dela, mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então, também eu recebo graças e eu quero conhecer mais essa verdade, eu quero aplicar na minha vida, eu quero amar e aplicar na minha vida. Então, fazer oração mental é usar o raciocínio, não é uma intuição, tá? Como os anjos têm, né, que intuem as coisas. Não, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Então, fazer oração dá trabalho, fazer oração mental cansa, é cansativo, né? E como que eu faço oração mental? Como é que a gente faz? Eu tenho que meditar sobre algum ponto da verdade cristã e como esse ponto se aplica na minha vida. Uma coisa importante é que não é simplesmente um estudo. Fazer oração mental não é estudar doutrina. O mais importante de tudo é que fazer oração mental é conversar com Deus. Então, a oração não é elevação da mente a Deus. Eu não tenho como fazer oração mental se eu não converso com Deus. Então, fazer oração mental é o momento do dia que você para, tá? E vai conversar com Deus, tá? Dialogar, né? Isso é uma conversa, tá? Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da oração, no seu livro da vida diz assim: outra coisa, a meu parecer, não é a oração mental, senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Então Santa Teresa fala, fazer oração mental é conversar com Deus, conversar com aquele que nos ama. É um encontro de amor. Como é que eu amo a Deus? É muito fácil falar eu amo a Deus sem obras concretas. E como é que eu vou amar se eu não me encontro com a pessoa amada?
As pessoas hoje tem muito aí dos namoros à distância, namoros online, mas chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que ou a gente se encontra ou não vai dar certo. Porque como é que você. E mesmo assim, namoros à distância, online e tal, a pessoa tem que ligar, tem que ter uma conversa, fazer uma videochamada. Não tem como, eu namoro a fulana, mas assim, eu nunca falo com ela. Não existe isso. Como é que você diz que ama a Deus se você não conversa com Deus? E é conversar, conversar. Todos os dias, se eu amo, eu quero estar perto da pessoa amada. Né? Então é elevar nossa mente e conversar, ter um diálogo, né, com Deus sobre um tema que vai afetar a nossa vida. Tá? Então, dois pontos aqui importantes, né? Três, aliás, falei um, dois, três, né? Primeiro, eu preciso ter um tema. Imagine se eu fosse para uma audiência com o Papa. Olha, você vai ter uma audiência particular com o Papa. Nossa, a pessoa prepara. Nossa, o que eu vou conversar com o Papa? Eu vou ter que preparar aqui que eu vou conversar porque eu vou ter uma única chance. Imagina com Deus. Se falassem para você, olha, você vai poder perguntar o que você quiser para Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você pode. Sim, isso é oração mental. Então, preparar um tema. Depois, diálogo. Diálogo é dois. Um fala e depois escuta. Então, não é oração vocal que eu só fico pronunciando, né? Oração mental, eu falo e eu escuto. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus conversa na oração mental com a gente. Ele fala. E fala claramente. Fala por intuições, fala por um livro, fala por uma ideia, mas Deus fala. Né? Quem tem esse hábito de fazer oração mental sabe que eu estou falando. Né? E o terceiro ponto é algo que exige trabalho, algo mais elevado, é um estágio de oração mais elevado. Então, a pessoa, né, não é assim, amanhã eu vou começar a fazer oração mental e vai dar tudo certo. Não, dá trabalho, né? Santa Teresa d'Ávila, que era a mestra da oração, falou que ela passou anos, né, que ela tinha orações frias, muito frias, provações. Nossa, se Santa Teresa passou anos, né, digamos assim, para aprender a fazer oração, que aí dirá nós, né? Então dá trabalho. Então vamos lá. Na prática, como fazer oração mental, tá? A meditação cristã. Então, primeiro, 5 pontos aqui. Primeiro, quando e onde fazer. Segundo, por quanto tempo, qual a duração. Terceiro, né, o tema e um livro para me ajudar. O quarto, o que concretamente fazer, né? A oração mental propriamente dita. E quinto, um propósito. Então vamos lá. Primeiro, quando e onde fazer a oração mental, né? Nós temos que fazer a oração mental todos os dias, tá? Porque se nós amamos a Deus nós temos que ter esse trato com Deus. Tá? Nós temos que ter essa intimidade. E isso tem que fazer parte do nosso plano de vida, que eu já expliquei o que é plano de vida num outro vídeo também aí no canal, tá? No plano de vida. Depois, que momento do dia, né? Não deixar para fazer de noite, porque eu falei que dá trabalho, então à noite a pessoa tá cansada, né? Não deixar para fazer nos momentos de maior cansaço. É lógico que isso vai depender, o melhor horário vai depender da rotina de cada um. Tem gente que é melhor fazer logo de manhã cedinho, tem gente que faz na hora do almoço, tem gente que faz no meio da tarde, tem gente que faz antes do almoço, né? Então, escolher o melhor horário de acordo com cada um, né? Às vezes, dependendo se a rotina varia muito, um dia eu faço tal horário, outro dia faz no outro horário, então cada um tem que ver e se adequar, né, o melhor horário, tá? Depois, aonde? Tem que ser num local recolhido, tá? O ideal é que se faça na frente do sacrário, né, na igreja, mas nem sempre isso é possível. Então, fazer num local recolhido, né, numa sala, num lugar aí na sua casa mais calmo, naquele momento, né, é, as pessoas sabem que você está ali fazendo a sua oração. É lógico que, às vezes, né, quem tem criança pequena, né, já tive como ele estava fazendo oração, os filhos puxando aqui, gritando, né, não, mas paciência, Deus sabe, né, eu estou fazendo o melhor possível. Então, cada um faz o melhor possível, nem sempre dá para fazer o ideal, mas, né, pensar, né, qual o melhor momento e qual o melhor local. Segundo, por quanto tempo? Isso também varia de pessoa para pessoa. O ideal é combinar com o diretor espiritual, na direção espiritual, que eu também falei quando eu falei sobre o plano de vida, tá? Para quem não tem a prática, o costume, talvez começar com 10 minutinhos, ou talvez com 5 minutos, depois aumenta para 10, depois vai subindo
de acordo com o que vai vendo na direção espiritual, com o diretor espiritual. Mas não é possível, não tem desculpa uma pessoa falar assim, eu não tenho 10 minutos. É só você pegar o seu celular e ver quanto tempo você gasta em rede social, quanto tempo você gasta em joguinho, quanto tempo você gasta assistindo séries. Né? Ah, mas eu quero relaxar, eu quero descansar. Tudo bem, é verdade. Né? A oração mental dá trabalho, é cansativa. Mas calma lá, né? Cristo fala, o reino do céu é dos violentos. Ou você tá achando que você vai, eu não vou ficar aqui na minha, na inércia, e Deus, por obrigação, tem que me conceder o céu. Né? A santidade é algo trabalhoso. Né? E esse é o caminho da felicidade aqui na Terra. Então, não, por mais atarefada que seja a pessoa, não existe ninguém que não possa fazer 10 minutos de oração por dia. É desculpa. Se você não tem 10 minutos para fazer de oração por dia, você é desculpa, tá? Isso, examine-se, converse com o seu diretor espiritual, mas é bem por aí. Então, depois, o terceiro, escolher antes o tema e um livro. É muito importante a gente pensar num tema, um tema às vezes que está mais mexendo com a gente, o que a gente precisa dialogar com Deus, o que a gente precisa mudar na nossa vida. Ah, eu preciso ser mais generoso, então eu vou meditar sobre a generosidade, eu preciso ter mais confiança em Deus, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso ser mais. Então, é isso que eu vou escolher, né? E um livro, existem vários livros que podem nos ajudar, né? Tem diversos livros. Tá? Então, tem Imitação de Cristo, que é bem conhecido. Né? Esse livro que eu vou ler algumas vezes aqui, que é Caminho, que é um livro de pontos de meditação, justamente para fazer oração mental, de São José Maria Escrivá. O próprio Evangelho, ler trechos do Evangelho, ler trechos da Paixão, textos, homilias do Santo Padre, do Papa, e etc. Em relação ao tema, eu vou ler um ponto aqui de Caminho. Ele diz aqui no ponto 97, falando justamente sobre o tema da oração, né? Não sabes o que dizer ao Senhor na oração? Não te lembras de nada? E, no entanto, querias consultá-lo sobre muitas coisas. Olha, durante o dia, toma algumas notas sobre os assuntos que desejas considerar na presença de Deus. E depois serve-te dessas notas na oração. Então é isso, algumas coisas estão me inquietando durante o dia, vai anotando no caderninho, vai anotando no bloco de notas do celular, e senta na presença de Deus na sua oração e fala, Senhor, o que eu faço aqui? Eu mudo de emprego ou não? Eu compro aquilo lá ou não, eu tomo essa decisão na minha vida, me ajuda, o que eu faço? Né? Leva suas preocupações, conversa com Deus, né? É um diálogo e ele vai te responder. Tá? E tenha um livro à mão. De novo, Santa Teresa de Ávila, não, Santa Teresa de Jesus, uma grande mestra aqui também. Então, eu estou aqui falando com quem tem autoridade, né? Não sou eu que estou falando, olha o que Santa Teresa fala. Em todo esse tempo, desculpa, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, está no livro da vida. Grande mestra da oração. Em todo esse tempo, a não ser depois da comunhão, jamais ousava começar a oração sem livro. Algumas vezes lia pouco, outras muito, conforme a mercê que o Senhor me fazia. Tá vendo? Santa Teresa jamais ousava começar a oração sem um livro na mão. Às vezes lia um pouquinho só e parava. Às vezes lia bastante, porque estava mais seca, né? É isso, eu leio uma passagem, aquilo me toca, né? Leio o trecho do Evangelho, aquilo mexeu comigo. Às vezes uma palavra só. Uma palavra, aquilo mexeu comigo, eu começo a considerar aquilo, né? É assim que a gente tem que fazer oração, tá? Depois, a oração propriamente dita, o quarto ponto, o que fazer, como fazer, né? Como é que se faz a oração mental? Bom, começamos com o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Começamos fazendo um ato de fé, depois um ato de esperança, um ato de amor, né? Então, reforçando a nossa crença que Deus está ali nos ouvindo, nós esperamos em Deus e que estamos fazendo ele por amor a Deus. Tem várias fórmulas, pode ser do seu coração, ou algumas fórmulas prontas aqui, uma fórmula que muita gente usa, que eu gosto muito, para começar a oração mental, é essa, né? Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí começa a meditar sobre o tema escolhido. Leva suas preocupações na oração, conversa com Deus, leia o livro. Então vamos lá, né? A pessoa escolheu o tema, falar sobre oração, falar sobre vida sobrenatural.
Olha, eu acho que eu preciso ter mais vida sobrenatural, ter mais confiança em Deus. Então, hoje na oração, eu vou falar sobre vida sobrenatural. Aí, por exemplo, levou o caminho, pegou o caminho, tem lá o capítulo de vida sobrenatural. Vamos ler o primeiro ponto aqui, de vida sobrenatural. Ponto 279. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Pronto, lê esse ponto. Agora eu vou conversar com. Não vou meditar nele, estudar esse ponto. Eu vou começar a conversar com Deus. Então, Senhor, realmente, né? As pessoas só pensam aqui no terreno, nessas duas dimensões, né? E tem algo mais, né? A vida sobrenatural me dá uma terceira dimensão. Eu sei que você é meu pai. Então eu sei que tem muita coisa por trás. Isso que está acontecendo na minha vida, olha, no meu emprego, o meu chefe cobrou tal coisa, falou que eu fiz mal feito, mas eu fiz de tudo, eu fiz do melhor jeito possível e por que, né, essa injustiça, por que que fizeram isso, mas tudo bem, eu entendo que sua providência amorosa cuida de mim, eu preciso ter essa confiança, e aí vai dialogando com Deus e né? Considera e escuta no seu coração a voz interior de Deus. Né? Muitas vezes você vai ler um próximo ponto e aquele ponto, ou a próxima passagem é algo que você está precisando ouvir, algo que mexe com você. Né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto de caminho falando sobre a oração, ele fala aqui sobre a oração no ponto 91. Escreveste-me. Orar é falar com Deus. Mas de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças, e pedidos, e amor e desagravo. É isso, você tem a oportunidade de conversar, né? Faltou uma parte aqui, e desagravos. Faltou uma parte que eu não passei aqui a página, calma aí. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. É isso, né? Ganhar intimidade, eu só amo se eu tenho intimidade, se eu converso, conhecê-lo e conhecer-te. Na oração eu vou me conhecer também. Tá? E aí é muito importante tomar notas, anotar as inspirações, anotar os propósitos, usar isso para acompanhar o seu crescimento, usar o seu exame de consciência à noite, né? E tirar um propósito concreto, como a gente vai ver mais adiante, tá? Termina-se, depois do tempo, né, que você estabeleceu para sua oração mental, com um ato de agradecimento. Também tem várias formas de agradecimento. Vou ler uma aqui que eu gosto muito de usar, que muitas pessoas usam, que é essa daqui. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E pronto. E aí o quinto ponto, o propósito, né? Eu tenho que terminar a minha oração com um propósito concreto. Concreto. Não é assim, preciso ser mais generoso. Não, né? Não. Terminar com um propósito concreto. Olha, eu sei que tem uma pessoa ali que está passando uma necessidade, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou comprar um pacote de arroz e um pacote de feijão e vou entregar para a pessoa. Pronto. Né? Então, coisa concreta. Né? Não é uma coisa genérica. Então, eu preciso ter mais vida sobrenatural, então eu vou, antes de começar a trabalhar, eu vou oferecer o meu trabalho para algumas intenções concretas. Tá? Então, um propósito concreto, né? Então, de novo, pontos importantes, diálogo. O centro da oração mental é estar com Deus, falar e ouvir. Por isso eu preciso de silêncio não só exterior, mas o mais importante até é o silêncio interior. Não adianta eu estar numa capela fechada, tudo em silêncio, e eu tô aqui pensando, né, no relatório que eu tenho que entregar, que eu tenho que fazer tal coisa, que eu escrevi tal coisa e faltou tal coisa. Não, tá bom, você tá pensando nisso, isso te preocupa? Fala com Deus sobre isso. Então, o silêncio interior também não é ficar, né, distraindo. Isso é uma das grandes dificuldades da oração mental, as distrações. Que se você coloca todo o empenho para combatê-las, e mesmo assim elas vêm, tudo bem, a gente é humano. São Basílio, São Basílio dizia: coíbe-te das distrações quando puderes, e Deus te perdoará, pois se não podes te manter na presença dele, não é por negligência, mas por fragilidade. Então, tudo bem, muitas vezes a gente se distrai, às vezes está fazendo oração, passou 5 minutos, sua cabeça está lá longe, falou, nossa, já me perdi, já estou aqui, né, pensando no que eu vou jantar hoje à noite, né? Então, acontece, a gente é humano.
tá? Então, vamos lá, né? Não abandonar a oração se você não consegue se concentrar. É uma luta, é um esforço, é um aprendizado. Santa Teresa, a grande mestra, né, tinha suas dificuldades, tá? Confiar, né, em Deus apesar das nossas misérias. Santo Agostinho dizia: se Deus não ouvisse os pecadores, não teria em vão orado o publicano. E Cristo falou: o publicano, ele foi justificado. Por quê? Né? Deus ouve os pecadores. Não ser soberbos, ser humildes na oração. Aceitar a vontade divina. Às vezes a gente vai para a oração para aceitar a vontade divina, porque algumas coisas aconteceram na nossa vida e é lá que a gente vai procurar o consolo. Né? Não buscar sentimentos na oração. Hoje minha oração foi péssima porque eu não senti nada. Não, uma oração se faz com a cabeça. Né? Sentimentos, os animais têm sentimentos e não conseguem fazer oração. Porque a oração está aqui. Tá? Então a oração vai do propósito, das ideias, das inspirações, do quanto você amou. E amar não é sentimentalismo. Então, não, se tiver sentimento nas orações, ótimo. Mas se não tiver sentimento, não tem problema. Não foi ruim a sua oração. Tá? Não é o fundamental. Tá? Fazer mesmo sem vontade. De novo, é aí que eu provo o meu amor. Quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu me sacrifico pelo outro, e não porque eu tô com vontade, hoje eu não tô com vontade de fazer, não vou fazer. Mas que amor que é esse? Eu vou falar pra minha esposa: hoje eu não tô com vontade de te agradar, então eu vou te tratar mal mesmo, amanhã eu vou estar melhor. Mas que amor que é esse, né? Então, o amor é sacrifício, né? O amor é a doação. Então, fazer a oração mesmo sem, né, ter essa vontade, tá? E perseverar. Perseverar todos os dias. Se eu falhei, hoje eu não fiz, tudo bem, amanhã eu faço. Tô um mês que eu não faço oração, vou retomar então agora a minha oração. Né? O importante é levantar, não ficar no chão, como o filho pródigo que voltou para os braços do seu pai. Tá? Então pense em alguém importante ou alguém famoso que você gostaria de se encontrar. O como isso é difícil, né? Uma pessoa importante, uma pessoa famosa, nossa, se eu pudesse me encontrar com tal pessoa, né, o que eu faria? Pense, e como isso é difícil. E você que tem a oportunidade de se encontrar todos os dias com Deus, o Senhor do Universo, o Criador, para conversar, colocar suas preocupações e ouvir o que ele tem para lhe falar.